pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindos de volta. Se você é nova ou novo por aqui, eu sou a Angélica, eu sou terapeuta holística, trabalho com tarô e florais de Bach. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho e como ele pode te ajudar, clica no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns sinais que demonstram que talvez seja a hora de você mudar de vida. Esses sinais, eles podem ser óbvios para algumas pessoas, às vezes você cai em si e fala, poxa, não tá muito legal essa rota que eu tô fazendo, e outras pessoas têm mais dificuldade em reconhecer esses sinais e aí vão caminhando por caminhos tortuosos que não são muito bons e produtivos e acabam sofrendo no final. E aí tem que voltar todo esse caminho e refazer um novo caminho, uma nova jornada. Se você consegue perceber que você não está no caminho muito legal para sua alma, para você, dentro desse caminho, fica muito mais fácil você retornar para um ponto inicial e recomeçar. Se você termina essa jornada, é um pouco mais complicado de se voltar. Não é que é impossível, mas vai dar mais trabalho. Então, se você consegue acordar agora, no meio da jornada, é melhor para você e melhor para aquilo que você veio fazer aqui na Terra, com a sua vida, com as coisas que você julga que são importantes para você. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar alguns sinais que demonstram que você está no momento, no movimento aí de olhar para essa mudança de vida, olhar para essa recalculando a rota, né? E de repente recalcular todo esse movimento e tomar um novo rumo que seja mais saudável para você. Bom, o primeiro sinal é o seguinte: você pode estar sofrendo frequentemente com transtornos mentais. O que são os transtornos mentais? Ansiedade, depressão, burnout, entre outros. É muito importante você perceber se isso está acontecendo com uma frequência grande e procurar ajuda. O procurar ajuda é o recalcular essa rota. Algumas pessoas às vezes estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com burnout e vão levando a vida, não procuram um processo terapêutico, não procuram um profissional de psiquiatria, caso seja necessário entrar com a medicação, né? A terapia holística, ela atua nesses transtornos, mas de uma forma de entender o corpo, a mente e o espírito. Então a gente trabalha com todas essas vertentes. Mas antes disso, a gente precisa fortalecer algumas outras questões. Então eu sempre digo, a terapia holística, ela é muito importante. Para mim, por exemplo, quando eu comecei meu tratamento para ansiedade, eu comecei com uma psicóloga. Depois eu fui para yoga, florais de Bach, meditação, eu fui colocando essas coisas. Então foi um apoiando o outro. Eu não fui para um só. Então, eu como terapeuta holística, dependendo da questão da cliente que vem me procurar, eu sugiro para ela, né? Ou procura um psiquiatra, ou procura uma psicóloga para tratar esse transtorno mental quando ele tem uma raiz muito aprofundada. Porque às vezes só a terapia holística não vai conseguir trabalhar no todo, às vezes você precisa de um medicamento, né? Ou às vezes de uma terapia, sei lá, cognitivo-comportamental com uma psicóloga, ou se você gosta de psicanálise, procurar um psicanalista, trabalhar essa vertente, entende? E aí vem para a terapia holística para a gente trabalhar esse espiritual, trabalhar a mente também, mas também com suporte, às vezes de um medicamento que você vai precisar para ir alterando essa jornada. Então é muito importante você observar em que grau está esse transtorno, o quanto ele tem afetado a sua vida no dia a dia, a sua rotina, o seu sono, o seu relacionamento com as pessoas que você ama, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou no seu relacionamento. Então é muito importante você conseguir observar em que grau tá isso, para que você consiga decidir qual é o melhor caminho a seguir. Essas energias, elas ficam muito evidentes em algumas cartas de tarô que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando a pessoa tá sofrendo muito com ansiedade, é muito comum aparecerem cartas como essa aqui, ó, que é o 9 de espadas, né? Que é uma carta que fala sobre essa ansiedade, esse aperto no peito, a dificuldade de dormir, o sono que não é um sono profundo, um sono que descansa, é aquele sono com pesadelos, com pensamentos ruins, às vezes fases muito grandes de insônia, né? Então, a carta que representa a ansiedade, que geralmente aparece quando a pessoa está sofrendo, né, com transtorno de ansiedade, é o 9 de espadas. Quando a pessoa às vezes está com uma depressão, com uma tristeza, uma carta que pode aparecer comumente numa tiragem de tarô é o 5 de ouros, mostrando essa vida sem
não diria sem valor, não é que a vida é sem valor, mas a vida ela perde o significado para a pessoa, não é valor a palavra, é significado. Então, não tem significado. As coisas, elas são sem gosto. É como se você olhasse para as coisas e você não conseguisse ver um objetivo ali, né? Então, entra nesses casos também de depressão, às vezes uma depressão mais profunda, e os 5 de ouros costuma indicar isso. E aí, é claro que se a pessoa já estiver trabalhando com um terapeuta, psicólogo, psicanalista, a gente com tarô e com florais de Bach também pode dar suporte para essa situação, tá? Então é importante também estar sempre observando isso. E o burnout, por exemplo, que a gente até comentou nesse vídeo sobre cansaço, né? A gente aprender a encher o nosso copo, a gente trabalhar olhando pra gente também, não só para as necessidades do outro, é o 10 de paus, que pode mostrar esse cansaço, essa sobrecarga. Então, isso tudo são transtornos que precisam ser avaliados da seguinte maneira: onde eles estão nesse momento da minha vida, né? Em que escala está isso? Quanto isso está me prejudicando? Quanto isso está presente no meu dia a dia? Então, por exemplo, quando eu sofri com ansiedade lá em 2014, que foi a época que eu sofri muito e comecei a ter entendimento. Eu já tinha tido episódios relacionados ao trabalho em 2002, quando eu comecei no meu primeiro trabalho CLT, mas naquela época eu não tinha entendimento do que estava acontecendo comigo. Quando em 2014 isso voltou a acontecer, mentira, em 2010 foi no namoro, isso começou a voltar por causa do relacionamento. E aí eu terminei o relacionamento. Quando foi em 2014, isso voltou novamente em relação ao trabalho. Então era uma diferença entre as áreas, mas sempre causando o mesmo problema. E quando eu vi que poderia me prejudicar no meu trabalho, eu fui e procurei uma ajuda psicológica. Então você tem que observar como isso está dentro da sua rotina, como isso prejudica você. Se é uma ansiedade comum, normal, do dia a dia, aquela leve, vou fazer uma coisa nova, tô um pouco ansiosa, tudo bem, né? Dá até para trabalhar com floral já. Mas se é uma coisa que você tá muito o tempo inteiro passando mal, tendo crises de pânico, aí você precisa entrar ou com uma medicação, ou com um profissional de psicanálise ou de psicologia, e também vir para terapia holística, que também vai te ajudar bastante. Terapia holística é uma vez por mês, né? Tanto o tarô como a terapia floral, então dá para você encaixar na sua rotina. O tarô, dependendo da tiragem, quando é muito profunda, eu dou 3 meses, dependendo para a pessoa refazer aquela tiragem, ou 6 meses, depende muito do que eu sinto no momento. Então é uma coisa até mais espaçada, né? Tem clientes que acabam ficando comigo mensalmente para a gente conversar sobre o que elas estão fazendo de acordo com a leitura, o que foi feito, o que não foi feito, e aí eu sugiro leituras para elas, o que elas podem fazer, né? O que está dentro daquele contexto. Então dá para fazer várias coisas aqui trabalhando na questão de terapia holística com essas questões, tá? É uma coisa que é interessante porque eu tava lendo esse livro aqui, A Passagem do Meio, eu falei para vocês sobre ele lá no Instagram, e nesse livro ele fala, obviamente, né, sobre Jung. E aí tem uma passagem que eu achei interessante, que ele fala assim que Jung observou que a neurose, que são esses transtornos mentais, ela precisa, em última análise, ser compreendida como o sofrimento de uma alma que não descobriu o seu significado. Então, para Jung, quando você apresenta um transtorno mental, que são essas neuroses, né, que Freud chamava de neurose, geralmente tem a ver com uma alma que ainda não encontrou o seu caminho. É porque você está fazendo coisas que não têm a ver com você, você está escondida dentro de alguma necessidade ou da sociedade, ou dos seus pais, ou da sua família, ou de alguém que te criou, ou de uma professora da escola, ou de um professor. Então, para Jung, é como se essa alma que está sofrendo com esse transtorno, seja ansiedade, seja depressão, seja o burnout, enfim, é como se você não tivesse encontrado o seu caminho dentro daquilo que você veio fazer, tá? Então é muito importante, dentro desse contexto da gente mudar de vida, mudar de direção, a gente entender em que ponto a nossa alma tá, o que a gente veio fazer, para que a gente está aqui. Então isso é muito importante de ser observado. Ele fala, inclusive, que a neurose é a separação entre o que fomos destinados a ser e o que somos. Então, o que somos hoje e o que fomos destinados a ser, isso é a neurose. Então, eu sou uma coisa, vim para o mundo para fazer outra,
mas não tô seguindo isso. E aí, o que acontece nesse inteirinho, nesse meio? As neuroses, que são esses transtornos. Então, isso para Jung, tá? Isso tá muito específico nesse livro do James Hollis, A Passagem do Meio, que eu indico para vocês como leitura, gente, porque ele é sensacional. Entendendo que muitas vezes a gente está vivendo esses transtornos mentais, segundo Jung, porque a gente não descobriu ainda o significado da nossa alma. Só que a gente nem sempre vai descobrir isso sozinhos e no estalar de dedos. Por isso que eu falo que o processo terapêutico é importante para que você consiga limpar essa mente e começar a olhar com clareza para aquilo que está acontecendo na sua jornada, tá? Bom, o segundo sinal que demonstra que é hora de você mudar, você procurar um novo caminho, é quando você está com uma sensação de estagnação e tédio. Isso reflete muito claramente quando aparece essa carta aqui, ó, o 4 de copas, numa jogada de tarô. É aquela sensação de que, será que esse caminho é para mim? É como se você está num lugar em que realmente você não gostaria de estar. Sabe quando você conquista várias coisas? Igual eu falei para vocês em um vídeo anterior, do ponto de vista do social, você é um sucesso. Mas você olha para todo aquele sucesso, te dá uma sensação de... era isso mesmo que eu queria? Era esse carrão aqui? Era essa casa? Não que você não possa ter essas coisas, não me interpretem mal. Isso é importante até para nossa vivência em sociedade, né? Para locomoção, para moradia, enfim. Mas às vezes a gente está buscando coisas excessivamente, não por uma necessidade interior. E é aí que entra a tal da neurose, né? Por quê? Porque a gente vai buscar algo que nos afasta do nosso propósito de alma. Então é importante estar bem atentos a essa movimentação, que nem sempre é fácil de ser vista. Eu acho que ela começa a ser entendida quando a gente se interessa por esses assuntos. Então, quando a gente começa a se interessar, a se entender melhor, naturalmente as coisas vão caindo no nosso colo. Por isso que eu acho interessante essa sensação de estagnação e tédio. É um movimento de direção ao eu. Por que eu estou entediada? Né? Por que eu estou entediado com isso? É porque o meu eu não está satisfeito com isso que eu estou conquistando, porque provavelmente não é isso que é um desejo da minha alma. Então, essa sensação de tédio e estagnação constante pode indicar um sinal de que você precisa mudar a sua direção, mudar a sua vida, tá bom? O terceiro sinal é o seguinte: você cultiva maus hábitos. Você se torna prisioneiro ou prisioneira dos seus vícios. Vícios, carta do diabo. Olha como ele é bonitão aqui, né? Então, se você tem vícios comportamentais, vícios físicos, né, de saúde, como cigarro, drogas, enfim, todas essas coisas, e vícios como álcool, vícios na fofoca, vício na maledicência, um vício de, às vezes, de vitimização, de reclamação, tudo isso indica que você precisa direcionar a sua vida para um novo ponto. Só que você só vai conseguir direcionar a sua vida para um novo ponto a partir do olhar de que isso está te prejudicando nas suas relações, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu comportamento. De que pessoas boas isso tem te afastado, né? Esses vícios, essa forma de enxergar a vida. O diabo é muito essa questão da gente mesmo, né? Ele fala mais sobre um diabo dentro da gente do que fora da gente, porque a gente costuma, por religião, ver o diabo muito fora da gente, mas a gente tem que entender que nós somos compostos por luz e sombra. Então é como se esse ser, de certa forma, também estivesse direcionando os nossos pensamentos a partir de quem somos. Então a gente faz escolhas, não é ele que faz por nós, né? Ele como uma entidade, falando assim religiosamente. Mas se a gente pensar no nosso inconsciente, nas profundezas, é como se esse ser vivesse lá, né? E aí, esse inconsciente, que quando a gente não consegue perceber, acaba aprisionando a gente em certos comportamentos. Que para clarear eu preciso trazer luz. E quando eu trago luz, eu consigo iluminar essa sombra,
né? Então essa carta do diabo, ela vem falando pra gente sobre ser prisioneiro dos vícios, ser prisioneiro até de si mesmo, da sua sombra, daquilo que você precisa iluminar. Então a sombra não é que ela é ruim, ela é, na verdade, uma oportunidade para que você olhe para você e veja aquilo que você precisa trabalhar para ter uma vida melhor para você. Então essa carta ela costuma aparecer muito quando a gente está preso a alguma situação de vida, preso a algo que não nos traz nenhum benefício, mas a gente continua a viver esse ciclo repetidamente. Então, se você cultiva algum mau hábito, seja alimentar, seja de vício de cigarro, bebidas, ou vício em fofoca, né, igual eu falei, maledicência, um vício em alguém, né, fica procurando alguém quando a pessoa não quer mais você, é como se você tivesse viciado, né, naquela pessoa, naquela relação. Tudo isso é essa energia que prende, que leva para a sombra algo que precisa ser clareado e a gente precisa se dar conta de que esse processo está acontecendo. Então, sair dessa energia é muito difícil, porque ela precisa de uma clareza muito grande para que a gente consiga avançar, né? E é uma, ó, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver o rapaz, ó, de cabeça baixa, ó, e os fios, como se fosse aquele teatro de cordas, né, que chama, não sei o nome daquilo lá, mas marionete, né? Então, ó, tá vendo? Ó, todo o encanto, toda aquela beleza que aquilo traz, né? Porque todo vício, toda sensação de mau hábito, ele traz uma sensação de coisa boa no início, mas depois é como se a gente estivesse sendo manipulado pelas nossas próprias sombras, né? Às vezes a gente vê muito isso aqui, ó, fora, mas às vezes está dentro da gente. Quando a gente reconhece que essa sombra tá dentro e que na verdade é ela que nos faz de marionete, mas ela tá dentro de nós, você assume a responsabilidade pelo mau hábito. Quando você assume a responsabilidade que isso vive em você e é assim, é você mesmo que tá agindo como marionete de si mesmo, aí sim você muda. Porque não tá mais no externo, você reconhece que tá dentro. Essa é a grande sacada. E essa é a grande dificuldade que a gente tem de fazer esse movimento, de olhar essa sombra, olhar esse diabo como algo dentro de nós, porque a gente vem da religião, obviamente, a gente vê muito ele fora. E quando a gente vê ele fora, a gente não consegue se responsabilizar pelos nossos maus hábitos, por aquilo que a gente faz de errado. Mas quando a gente enxerga ele dentro, até como uma parte de nós que a gente quer esconder, a gente se responsabiliza. E é aí que a gente muda e é aí que a gente se torna uma pessoa melhor. É aí que vem a clareza na mente, tá bom? A próxima questão é: você ignora seus valores pessoais. Tem duas cartas que eu trouxe para vocês aqui, que é o 2 de espadas e o 8 de espadas, tá? Ó, duas cartas de venda. Quando você ignora os seus valores pessoais, significa que é o momento de você mudar um pouco essa jornada. Por quê? Porque os seus valores, eles são aquilo que guia você, eles são aquilo que te traz uma clareza na sua jornada. Se você está ignorando ou dentro de uma ilusão, né? Aqui, ó, o 8, de uma ilusão ou de uma indecisão, você não sabe quem você é. Então, primeiro de tudo, quais são os seus valores? Você precisa entender quais são esses valores, para depois saber se você está passando por cima deles. Ou indecisa, indeciso em para qual caminho você vai, ou vivendo uma ilusão, né? Você não está conseguindo ver a verdade de quem você é. O que é interessante nessas cartas aqui, gente, do Buscadores da Luz, é que a maioria das cartas de espadas, elas têm corvos, né? Eu não sei se vocês estão vendo esses corvos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Né? E é como se eles estivessem aqui, ó, puxando essas linhas, tá? Agora, a grande sacada é entender se esses corvos, na verdade,
são duas leituras diferentes, porque assim, os corvos, eles são vistos como um símbolo de morte, cemitério, né? Dependendo da cultura, e também eles podem ser vistos como pássaros de sabedoria, então depende muito da cultura. Uma coisa interessante é que lá na Inglaterra, eu tava vendo as histórias de uma médica que eu sigo, que ela foi recentemente pra Stonehenge, lá na Inglaterra, e tinha muito corvo lá, né? E aí eu não sei se vocês se lembram daquela... Era como se eles fossem guardiões da energia do local. Se vocês lembram daquela série Sandman, da Netflix, que o Morpheus, né, que é lá o... Ai, gente, eu não sei se é Deus dos sonhos ou Rei dos sonhos, Guardião dos sonhos. Agora eu preciso ler mais um pouco sobre isso. Mas enfim, o Morpheus. Ele tem o pássaro, né, que é um corvo. E aí, eu não sei se vocês se lembram de quando ele tá na batalha com Lúcifer lá no inferno, que ele vai pra buscar aquela máscara dele, que agora eu esqueci o nome também. Faz tempo que eu assisti, eu preciso reassistir que vai ter a segunda temporada. O pássaro ajuda ele a lembrar quem ele é, né? Que ele fala que o sonho, ele é o quê? A esperança. Então, o corvo, ele tá acompanhando o Morpheus, né? Naquela descida, para falar com Lúcifer lá no inferno. E aí tem toda essa questão do pássaro tá junto com ele, sempre como se fosse algo aqui, ó, como se fosse uma consciência. Então a gente pode ler esses corvos também aqui dessas cartas de espadas, também como querendo trazer consciência, ó. Às vezes ele não tá puxando a fita, ele tá tentando te desamarrar, tá? Ó, você tá amarrada. Então o corvo vem aqui querendo trazer sabedoria para você. Mas para que você tenha essa sabedoria, a gente precisa desamarrar isso aqui. Então, quando eu tô presa a um padrão, ó, com os olhos vendados, eu não sei para onde olhar, eu preciso desatar através da minha sabedoria interior aquilo que me prende, aquilo que me deixa vivendo na ilusão, aquilo que esconde de mim os meus valores. A ilusão é aqui, tá? A indecisão. E aí aqui é a mesma coisa, ó, a ilusão, né? Eu tô presa numa ilusão, não tô conseguindo ver a realidade como ela é. Tá vendo? Ó, eu olho pro espelho e não vejo a realidade, eu vejo outra situação. A minha sabedoria interior precisa desatar esses nós que me prendem nessa ilusão, para que eu entenda se os meus valores de vida estão sendo respeitados por mim mesma ou por mim mesmo. Então eu gosto de ler esses corvos aqui como a nossa sabedoria interior, tentando puxar essas cordas que nos prendem, né? Para a gente sair desse estado de, sei lá, de paralisia, né, interior, paralisia da nossa própria sabedoria interior. Então, quando a gente está ignorando os nossos valores pessoais, a gente olhar para dentro da gente e entender, né, quais são os nossos valores, primeiro, e se eu estou ignorando esses valores, que a minha sabedoria interior, né, que elas consigam trazer para mim essa leitura de quem eu realmente sou. Se eu estou vivendo numa ilusão ou numa sensação de indecisão constante, porque eu não sei quem eu sou. Porque se eu sei quem eu sou, eu não vou ficar indecisa ou indeciso quando eu preciso tomar uma decisão que eu sei que é importante para mim. Né? Mas nem sempre isso é tão fácil de ser feito, mesmo quando você sabe o que é importante para você. Porque existem inúmeras questões que rondam a nossa mente o tempo inteiro, inclusive as questões sociais de que eu tanto falo aqui no canal. O social, gente, ele pode prender a gente em amarras que vão fazer a gente seguir por caminhos que não são os nossos durante muito, muito tempo. É muito importante a gente saber viver nesse social, mas não se deixar guiar por ele. Vocês lembram da carta do carro no tarô? Infelizmente eu não separei ela aqui. Mas é a você guiar a sua própria vida, a sua própria jornada. Tem uma carta também do baralho cigano que me veio à mente aqui, que é muito importante, que é a carta do chicote. Quando a carta do chicote sai para uma cliente minha, que quase não estou trabalhando com baralho cigano mais, agora só com tarô, mas quando aparecia em alguma área específica, eu sempre dizia, olha se você que está guiando a sua vida, a sua jornada, porque o chicote ele vem muito de outra pessoa guiando você. Às vezes essa outra pessoa nem está mais aqui. Às vezes é alguém que já faleceu, mas que o pensamento fica, ai, não preciso, eu preciso honrar essa pessoa, eu preciso ser como essa pessoa sempre quis que eu fosse. E aí vem esse chicote que conduz para um caminho que não é o seu. Isso mostra que é hora de mudar.
Quem é que está conduzindo a sua vida? Quem é que conduz a sua jornada? Então, esse é um indício que é preciso fazer esse movimento, tá? Então, que fique claro que é você que precisa guiar o seu carro, guiar a sua jornada, entende? E por último, a sua persona te domina o tempo todo. Isso é um indício que você precisa mudar, tá? O que é a sua persona? A persona aqui, né, de acordo com Jung, enfim, ela é a sua adaptação ao meio social. Então, a persona, ela é importante para a gente viver no social. Não tem como escapar do social, mas a gente precisa se adaptar para viver nele. Então, por exemplo, a persona é aquela pessoa que você vai ser no trabalho, mas que você não é em casa. Então, você vai adaptando a sua vivência, a sua personalidade ao local que você tá. Então, você é alguém no trabalho, você é alguém no relacionamento, você é alguém no supermercado. Isso é a persona acontecendo, tá? Então, a persona, ela é chamada de um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Então, ela não é ruim, ela é importante para que a gente viva bem em sociedade. O problema é quando essa persona se torna dominante. Você não sabe mais quem você é, sem esses papéis que você exerce, sem essa máscara. Então você não é mais você, você se torna a persona o tempo inteiro. E ela começa a prejudicar a sua vivência, a sua relação, a sua ligação com a sua alma, tá? Aqui, o James Hollis, ele fala o seguinte, ó. A persona, máscara em latim, é uma adaptação mais ou menos consciente do ego às condições sociais. Desenvolvemos muitas personas, papéis que são ficções necessárias. Comportamos-nos de uma maneira com nossos pais, de outra com o nosso patrão e de outra ainda com o nosso cônjuge ou namorado. Embora a persona seja uma superfície comum de contato necessária com o mundo exterior, temos a tendência de não apenas confundir a persona das outras pessoas com a verdade interior delas, mas também achar que nós também somos os nossos papéis. Então tá aí, né? A persona, ela não é quem a gente é. A persona do outro não é quem o outro é. Então, por exemplo, no meu trabalho, a gente tem lá os chefes, né? No seu trabalho também. Provavelmente aquele chefe, ele é uma persona do como o chefe deve ser, mas não é aquela pessoa em essência. E a gente tende muito a confundir isso, né? De achar que aquela persona é a pessoa e não é, né? Aquele colega de trabalho que trabalha com você das 9 às 5, das 8 às 5, né? Enfim, no horário que for. Provavelmente ele é uma persona naquele local. Ele não é quem ele é, porque ele precisa daquilo para viver em sociedade, para não ser engolido pelas pessoas, pela sociedade, pelo sistema. Entende? Então a persona ela é importante por isso. O problema é quando a gente confunde a persona no outro e na gente, né? Quando a gente acha que a gente é a persona e que o outro é a persona. Então vamos supor, eu conheço alguém, sei lá, num parque de diversões. E aí eu conheço a persona daquela pessoa naquele parque. E aí eu começo a achar que aquela persona é aquela pessoa. E então eu projeto naquela persona um relacionamento. Porém, quando eu vou conhecer aquela pessoa sem aquela máscara, se ela se permite isso, se ela é madura o suficiente para isso, eu me assusto. Porque eu falo, poxa, mas não foi isso que eu conheci. Óbvio, você conheceu a persona, você não conheceu a essência da pessoa. E aí que a gente tem que ter maturidade para entender, né? Então, por exemplo, eu saindo na rua, indo no mercado, sou diferente de como eu sou na minha casa. E você também é. A gente coloca um ajuste para viver no social. E a gente precisa entender quando essa persona, ela tá interferindo na nossa individualidade. Falar assim, poxa, eu tô sendo aqui em casa quem eu sou no trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que é um militar, trabalha num, sei lá, esse pessoal do exército, enfim, que segue regra, aí é assim lá no exército. Então, lá no quartel, ele tem uma persona, que é o sargento, enfim, o sei lá o quê. Quando ele vai pra casa, que ele tem esposa e filhos, se ele ser a persona do quartel, vamos lá, filhão, 6 horas da manhã, correndo, vai matar todo mundo dentro de casa de estresse, né? Porque ele trouxe a persona, que é o sargento, o comandante do quartel, pra dentro de casa. E não é isso, porque em casa não dá pra ser aquele que ele é no quartel.
Vocês entenderam? E aí acontece essa confusão entre a persona e a essência, a persona e a alma. E é muito comum isso acontecer principalmente em questões profissionais, né? O cirurgião, o médico, que assume aquela coisa de ser o responsável no trabalho, né? E chega em casa e aí é daquele jeito. A mulher também, que é a mulher de negócios, nunca tem tempo para nada no trabalho. E aí em casa também não tem tempo para a família, para os filhos. Mesma coisa também. Então a gente precisa saber separar. A grande confusão que eu vejo hoje em dia e também, que eu também fazia, é essa questão do profissional com o pessoal. A gente coloca muita persona do trabalho na vida pessoal, na vida em casa, na vida com o marido, com a esposa, né, com os filhos. Isso prejudica muito as relações. Quando a gente entende que é uma persona que está trabalhando lá, a gente deixa ela lá e traz para casa quem a gente é, né? Na nossa casa, a gente pode tirar os sapatos, né? Levantar o pé para cima e descansar, deixar essa persona de lado. Quando ela interfere, quando ela entra, é aí que começam as neuroses e todos os problemas que a gente já conhece, né? Então, é interessante a gente trabalhar essa questão da persona, entender, né? Ó, a persona imita a individualidade, mas fundamentalmente, como observa Jung, ela não é real, é um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Então, observa como você está vivendo a sua persona. Principalmente se você traz persona do trabalho para casa. Isso é muito, muito, muito comum acontecer, tá? Porque não tem como, né, a gente ser aquilo que a gente vai lá pro social, né? Então, no social, a gente precisa colocar essa máscara para viver. Ela é necessária, né? Porque senão a gente vai ficar cambaleando o tempo todo e não vai conseguir se adaptar a essas questões. Mas é interessante a gente notar se essa persona tá fazendo a gente, ó, se enganar. O 7 de espadas. Nós sermos mentirosos com nós mesmos, nós estarmos escondendo o jogo de quem somos e das pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. Então, às vezes, a persona acaba sendo essa falta de integridade nossa. A gente não conta a verdade, a gente não mostra quem a gente é. A gente se esconde atrás da persona, que é importante, que faz parte, como a gente viu, né, aqui, mas que a gente precisa olhar se a gente não está sendo mentirosos conosco e com os outros, nos escondendo atrás dessa máscara social. Se a gente está fazendo isso, é um indício que a gente precisa mudar de vida, precisa mudar a nossa jornada e buscar um novo caminho. Pessoal, eu sei que é difícil fazer tudo isso, que não é de uma hora para outra, que precisa de conhecimento, de um processo terapêutico, mas eu trago aqui um floral de Bach que pode ajudar vocês a desenvolver a coragem para mudar a vida, mudar a jornada. Esse floral é o Mimulus, esse aqui que eu tô na minha mão, tá? É um floral que você pode começar a tomar para tomar coragem para mudar aquilo que você precisa na sua vida. E, obviamente, estudo, o processo terapêutico pode te ajudar a encontrar o seu ponto de partida nessas mudanças, se elas forem importantes para você. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado a clarear o seu caminho, a sua jornada, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!